Olá, hoje a gente vai direto ao ponto, né? Temos aqui uns trechos do capítulo 6 do livro Eles Cresceram e Eles Se Multiplicaram, do Uri Blankenfeld. Isso aí. E a ideia é explorar um pouco aqueles comecinhos da colonização do Brasil. Não só a chegada dos portugueses, que a gente já conhece, mas também aquelas histórias que ficam meio de lado, como a dos cristãos novos. Exato. É tentar entender melhor essas camadas, sabe? Comparar a história mais contada com o que viveram essas pessoas que vieram pra cá fugindo de perseguição, né? Vivendo sempre com aquela desconfiança em cima. Né? E ver como isso tudo ajudou a formar o Brasil que a gente tem hoje. Bom, para começar, a gente está falando do século XVI, Portugal e Espanha, né? Dividindo o mundo recém-descoberto. Com tratados tipo o de Tordesilhas, aquela linha imaginária no mapa. Isso. E muitas vezes sem nem, assim, considerar quem já morava aqui, né? Pois é. E cada um com um foco diferente no começo. A Espanha foi logo atrás de metais, de ouro, prata, conquistando impérios grandes, tipo Inca. De Portugal. Portugal mirou primeiro no pau-brasil, aquela madeira valiosa. Depois veio forte com a cana-de-açúcar. Para organizar isso, criaram as capitanias hereditárias, depois o governo geral, que era um controle mais centralizado, né? Entendi. E tudo isso, claro, dependendo muito de mão de obra escravizada. Primeiro dos indígenas, depois trouxeram os africanos. E, muitas vezes eles avançavam para lá da linha de Tordesilhas, viu? O livro descreve bem aquele momento do terra à vista, né? Dá para imaginar o alívio, a emoção daquela gente depois de tanto tempo no mar. Com certeza. Fala do cheiro de mato chegando, as cores das aves, a areia clara e o primeiro contato visual com os povos daqui. Nus, com enfeites de penas, olhando curiosos. E tem a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, né? Que ele destaca muito isso, da nudez, da inocência aparente deles. Sim, ele menciona isso bastante. Mas esse primeiro olhar já mostra uma tensão, sabe? A descrição da nudez das mulheres indígenas é quase como, sei lá, uma tentação para os europeus. Caminha escreveu algo como: andam nus, sem cobertura alguma, e nisso são tão inocentes como ao mostrar o rosto. Interessante. Sugere que o tal paraíso que eles acharam tinha também essa carga de desejo, de estranhamento, desde o primeiríssimo momento. Mas olha, não foram só os exploradores oficiais que desembarcaram. O livro dá um destaque importante para a chegada mais discreta dos cristãos novos. Ah, sim. Os judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo lá em Portugal para escapar da Inquisição. Chegaram quietinhos. Exato. Tentando deixar para trás a perseguição, trazendo seus trabalhos, eram sapateiros, boticários, comerciantes, médicos. E eles foram se espalhando, né? Tentando se misturar para não chamar a atenção. Salvador, as vilas que estavam começando a surgir, foram para o sertão, depois para Minas Gerais. Tentando viver a vida deles. Isso, e tentavam manter algumas tradições judaicas em segredo. Tipo, acender as velas de Shabá na sexta, fazer as rezas deles, casar entre si, para manter a comunidade. Mas não adiantou muito, né? A Inquisição veio atrás. Veio. A Inquisição atuou aqui no Brasil também através das chamadas visitações. Eram tipo umas investigações que vinham de Portugal de tempos em tempos, a partir de 1591, mais ou menos. Que medo, hein? Imagina! As denúncias, muitas vezes anônimas e por vingança pessoal, levavam a prisões, torturas horríveis. O livro cita queimar a sola dos pés, tudo para forçar a pessoa a confessar heresia. PZ tipo... Praticar o judaísmo escondido, mas também acusavam de feitiçaria, bigamia, outras coisas. Então, viver nesse segredo era questão de sobrevivência mesmo. E nesse cenário todo, surgem umas figuras que parecem saídas de filme, como o Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. Famosíssimo. Um náufrago lá na Bahia, que acabou se integrando totalmente com os Tupinambá. Teve muitas mulheres, a Paraguaçu é a mais conhecida. E o livro até fala que, por estimativa, ele pode ter hoje uns 50 milhões de descendentes. É um número impressionante. E o detalhe crucial, ele era cristão novo. Outra figura que o livro traz é a Branca Dias. Já ouvi falar dela como a mãe do Brasil. Alguns consideram. Também cristã nova, fugiu para Pernambuco, virou senhora de engenho e fez algo muito raro na época. Foi educadora.
criou uma escola para meninas. Nossa! Acredita-se que ela passava ali discretamente alguns valores judaicos. A descendência dela também pode ser enorme. Mostra bem essa resiliência, né? De tentar manter a identidade mesmo com toda a pressão. E essa pressão para esconder quem você era fica bem clara também em São Paulo, né? O livro cita o Paulo Prado, que já no século XVI notava a gente falando em judeus cristãos por lá. Sim. Como São Paulo era mais isolada no começo, acabou atraindo muitos cristãos novos que talvez se sentissem mais seguros ali longe dos centros maiores. Faz sentido. Mas a barra era pesada em todo lugar. Tinham que esconder a origem, pagavam mais impostos, o acesso a cargos públicos era difícil, precisava provar tal pureza de sangue. O que era isso, exatamente? Era ter que comprovar que você não tinha ancestrais judeus, mouros, negros ou indígenas recentes na família, uma coisa absurda. Os próprios jesuítas às vezes acusavam os paulistas de serem judeus encobertos. Que coisa. É interessante que um historiador mais recente, o Marcelo Bogossiovas, pesquisou essas origens judaicas escondidas em famílias paulistas muito tradicionais, as quatrocentonas, sabe? E ele conta que encontrou resistência até hoje dessas famílias em aceitar essa parte da história. Complicado. E a Inquisição, quando acabou essa perseguição oficial? Foi perdendo força ali no século XVIII, com as reformas do Marquês de Pombal, em Portugal, e acabou oficialmente mesmo só em 1821. Mas o estrago já estava feito, né? As marcas ficaram. Com certeza. A historiadora Anita Novinsky fez um trabalho pioneiro nisso. Ela usou os documentos oficiais, claro, mas deu muito valor também para a história oral, para as memórias de família, para tentar entender como alguns costumes judaicos permaneceram. Coisas como acender velas na cesta, não comer carne de porco, principalmente em famílias do Nordeste. Mas essa história oral é confiável? Então, aí que está o debate mais recente. O trabalho da Novinsky foi fundamental, mas hoje os pesquisadores alertam. A tradição oral sozinha é um começo, uma pista, mas não serve como prova definitiva de origem judaica. Por quê? Porque pode acontecer o que chamam de contaminação cultural. Imagina, por exemplo, um empregado que trabalhava para uma família judaica e adota o hábito de não comer porco, mas sem saber o motivo religioso. Ele passa isso para os filhos, que passam para os netos. O costume fica, mas a origem se perdeu. Entendi. Tem que ter cuidado. A história oral é super importante como ponto de partida para a pesquisa, mas precisa ser cruzada com documentos, com outras fontes. Não dá para confiar só nela. E fica muito claro, então, que a formação do Brasil é uma teia muito mais complexa do que parece na superfície. Por baixo da história oficial, tem essas correntes todas de fuga, de segredo, de resistência, de mistura, como a dos cristãos novos, que sem dúvida ajudaram a moldar a nossa cultura. É bem por aí. E isso deixa a gente pensando, né? Será que essa dificuldade que a gente tem às vezes de acessar essas partes mais escondidas da nossa história, da nossa ancestralidade, seja porque precisou ser segredo na época, seja porque a memória oral sozinha é frágil, será que isso não afeta até hoje o jeito como nós, brasileiros, lidamos com a nossa própria identidade? Uma identidade tão misturada e muitas vezes cheia de contradições?